Muito bom dia, terça-feira. Você viu aí a propaganda da conferência Impacto, né? Dias 13, 14, 15 de novembro. Tá bombando aí, né? O pessoal tá correndo alucinado para fazer sua inscrição, porque já tá acabando, né? Quase as vagas para a conferência Impacto. Então não perca, se inscreve aí. Quero dar bom dia para você que está aí do outro lado, né, da telinha, acompanhando a gente nessa manhã gostosa de terça-feira, depois de um devocional incrível, né, com o presbítero Samuel Mamed. Muito bom, né? Muito bom. E olha, eu vou te falar, o programa de hoje promete, porque vamos falar sobre o tema como lidar com as dores. É, com nosso querido Benedito Amorim, doutor Benê Amorim, conhecidíssimo aqui, nosso querido, que vai falar sobre como lidar com as dores. Pode ser dor psicológica, ele vai explicar tudo. Pode ser dor física, né? A dor original lá que ele vai explicar, ou a dor também, que é aquela dor que a gente sente, aquele coisa, né? Quando é espiritual, ele é cristão, e aí a gente vai falar de tudo isso. É médico cristão, então a gente pode falar. Ele vai falar de como lidar com as dores. E também, mas principalmente a dor física, né? Até que ponto uma dor pode ser psicológica só? Ou até que ponto o psicológico pode intensificar uma dor? Interessante, né? Essa foi uma das coisas que a gente estava conversando aqui e que mais me chamou a atenção, né? Mas ele vai falar sobre a dor, né? Cefaleia. E tem várias dores aí que a gente vai fazer, dor de cabeça, né? Até que ponto um sintoma ele pode ser uma doença, né? Ou ele pode causar, ou ele deixa de ser sintoma e passa a ser doença. Tem essas e várias coisas que a gente vai conversar. Segundo a Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SBED, a dor crônica é uma sensação desagradável física e emocionalmente com uma lesão real ou potencial, né? E agora eu te pergunto, quando você sofre com uma sensação desagradável recorrente, quais são as mudanças que você faz para mudar as coisas? Vamos refletir juntos sobre isso. E pega um caderninho, pega um celular, pega uma caneta, papel, anota as respostas que vierem à sua mente e também manda aqui nos comentários, no chat aí, compartilha, porque é ao vivo e a oportunidade do Dr. Benê responder para você. E vamos lá, eu quero fazer outra pergunta. Como você lida com o que te incomoda? Você demora para perceber que está sofrendo ou é rapidinho? O que te motiva a mudar? Quais são as suas estratégias, seus recursos, suas habilidades para tomar as rédeas da situação? Quais são as características mais fortes que podem te ajudar nesse momento de dor? Anotou? Anota tudo isso daí. A dor é de quem sente e o alívio também é. Olha essa frase que legal. A dor é de quem sente e o alívio também é. O que significa isso? Significa que nós temos responsabilidade física e emocional sobre a nossa sensação de dor. Mas veja bem, não é culpa, não somos culpados pela nossa dor. É, na verdade, responsabilidade cabe a nós encontrar alívio num percurso que pode e deve contar com o apoio de profissionais. Essa é uma matéria que saiu, né, a fonte desse texto é da Veja Saúde, uma matéria do jornalista Diogo Sponchiato, né? Muito bom a gente refletir sobre isso, mas essas perguntas eu peguei para anotar e você fazer, refletir e até mandar seu comentário aqui para falar com o Dr. Benê, que ele vai falar com a gente sobre como lidar com as dores, né? E antes, como a Mãe EPP tem várias coisas boas aqui, eu quero ler o Salmo 18, versículo 6, que diz assim, que traz um clamor escrito exatamente quando o salmista Davi abriu o coração diante de Deus e disse assim, ó, Salmo 18, 6. Na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu tempo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Para a gente lembrar que toda dor, independente, né, de como ela será tratada, a gente pode clamar ao Senhor e a nossa voz vai chegar aos ouvidos dele. É como o Davi falou, né, que no desespero ele invoquei, na angústia ele clamou ao Senhor e ele ouviu, né? Então Deus é nosso refrigério, nosso consolo, nosso refúgio para todas as horas, seja qual for a dor.
Deus é o nosso sustento, nosso suporte, né? Então, ore aí ao Senhor, se está passando por alguma dor, ore ao Senhor, porque isso ajuda e muito. E vamos lá para o nosso Stories que Edificam, que a gente rodou pelo Instagram e achamos aí alguns stories que edificou a gente e a gente compartilha com você. Vamos lá para o nosso Stories que Edificam. O Stories que chamou nossa atenção foi da Tita Diogo, que diz assim: Deus, tira do meu coração tudo aquilo que não faz parte dos teus planos. Vou repetir, da Tita Diogo, que escreveu. E olha só que pedido incrível e importante para a gente fazer para Deus, né? Deus, tira do meu coração tudo aquilo que não faz parte dos seus planos. Muito bom. Por quê? Tudo aquilo que estiver fora do plano de Deus é perda de tempo, perda de propósito, né? Vai ter que ir, vai ter que voltar, vai ser tudo em vão, né? Outro stories que chamou nossa atenção é da nossa querida Sandra Paiva, que falou assim: dia de gravar para o Manhã IPP, programa que traz sempre uma palavra de bênção e esperança. Ela marcou aí o Manhã IPP, a Sandra Paiva, uma querida nossa colunista aqui do Manhã IPP, e ela seguiu o que a gente fala aqui, marca o Manhã IPP, que a gente posta aqui, olha os bastidores, a Sandra gravando, é uma bênção, né? Um pouquinho dos bastidores para você. Muito bom. Gostou? Você pode ter o seu stories compartilhado aqui também ao vivo no Manhã IPP. É só fazer o post lá e marcar @Manhã IPP. Muito fácil. E a gente compartilha aqui. Tem muita gente compartilhando e a gente curte. Segue lá também o Manhã IPP no Instagram, tá bom? E vamos lá, aqui o Dr. Benê, se você não conhece, você vai conhecer agora, mas eu duvido porque o Dr. Benê já é da casa aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é daqui, e também é da IPP-TV, né? Vários programas ele vem aqui conversar com a gente, nos trazer muita informação. Dr. Benedito Amorim, ele é médico formado pela Unesp, em 1997, neurocirurgião funcional e especialista em dor pelo AC Camargo Cancer Center. Tem especialização em cirurgia funcional pelo National Institutes of Health nos Estados Unidos. Hipnoterapeuta em dor e diretor clínico da Cortex Academy. Vice-presidente da ONG Aprisco. Coordenador do projeto Servir. E no Instagram e no YouTube, Dr. Benê Amorim já está aqui com a gente. Quero dar bom dia, doutor. E que importância da gente falar desse tema hoje, sobre como lidar com as dores, né, doutor? Bom dia. Olá, bom dia a cada um de vocês, bom dia a todos da IPP TV. É muito bom estar aqui de volta, né? Mais uma manhã, compartilhando daquilo que eu mais gosto, que é aliviar o sofrimento, né? Aliviar as dores. Quando a gente pega situações de desespero, sofrimento, angústia, né? E podemos, com nossos dons, com nossa capacitação, nosso conhecimento, aliviar o sofrimento e dar esperança, isso não tem preço. E uma das coisas que a gente já faz aqui, o fato de você estar aí, prestando atenção no que a gente vai falar hoje, o fato de você conhecer que a sua dor ela não é única, exclusivamente algo que você sofre. Outras pessoas sofrem muitas vezes do mesmo tipo, da mesma causa de dor, mas saber como que o nosso cérebro responde a isso, como que você pode aliviar esse tipo de sofrimento, isso já pode realmente dar um conforto e amenizar um pouquinho esse tipo de sofrimento. Temos muita coisa hoje aqui para conversar, falar sobre dor aguda, dor crônica, dor de origem psicológica, o quanto o espiritual ele pode influenciar numa dor, e quanto de opções que nós temos para aliviar esse sofrimento. Do ponto de vista médico, de fisioterapia, de comportamento, coisas que você, muitas vezes, tem aí ao seu alcance e você nem sabia. Então, fique ligado e nos acompanhe hoje. Olha aí, que coisa boa, doutor. Gente, é muito bom. Ó, eu vou te dar uma dica. Presta atenção nesse programa de hoje de manhã. Já envia o link aí no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo de amigos, né? Manda aí, porque é uma oportunidade das pessoas perguntarem também. E quem sabe
você não vai ser instrumento de Deus aí para ajudar alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus sobre dor nessa manhã, tá bom? Então compartilha mesmo. Compartilha, manda aí o link e diz assim, olha agora esse programa. Daqui a pouco a gente já vai conversar com o Dr. Benê. Você viu nesse pouquinho de informação, quem entende é outra coisa explicando, né? Você já viu nesse pouquinho de informação o quanto dá pra gente aprender nessa manhã juntos. Eu já aprendi aqui um pouquinho nos bastidores, mas eu tenho certeza que juntos a gente vai aprender mais. Então compartilha aí, não guarda só para você, compartilha o canal com as pessoas, tá bom? E também se inscreve, né, no canal. Aí se você não é inscrito ainda, já aproveita, já se inscreve aí, né, para ajudar a manter essa TV no ar. Já vamos misturar tudo aqui, já seja um missionário. Vamos se ajudar todo mundo. Corpo é assim, família é assim, né? Muito bom. Ô, gente, olha só. Tem o IPP Play, que é um outro canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Tem esse canal, né, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e tem o IPP Play, que é o canal onde vai todo o conteúdo criado aqui na IPP TV de todos os programas. São mais de 30 programas, acho que 40 programas que tem aqui na IPP TV, e eles vão todos os programas vão para lá. Por exemplo, se pegar o Manhã IPP e quiser escolher um tema, tem todos lá. Se pegar o Conversa da Tarde, tem todos os temas lá. Se pegar Vida de Casado, com o pastor Tiago, tem todos lá. Notícias do Bem, todos lá. PNews TV, todos lá. Então, assiste esse vídeo comigo, porque se você não conhece ainda esse canal, tá na hora de conhecer e assinar. Assiste aí. Perdeu algum programa da IPP TV? Não se preocupe, no IPP Play você encontra toda a nossa programação em playlists exclusivas para maratonar quando e onde quiser. Manhã IPP, Conversa da Tarde, Notícias do Bem, Pinheirinhos TV e mais de 30 títulos esperam por você no catálogo do primeiro canal de streaming teológico reformado do YouTube. Inscreva-se e acompanhe todo dia conteúdo cristão de qualidade. IPP Play, o conteúdo da IPP TV disponível para você. Olha aí, muito bom, uma oportunidade incrível para você ter um conteúdo cristão de qualidade, cristocêntrico, né, sem heresia, na sua mão e também dos seus amigos, né? Se você quiser compartilhar, não guardar a bênção só para você, de graça receber, de graça dar, não é? Muito bom. IPP Play é o canal da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, com todo o conteúdo armazenado lá. E vamos lá, gente, que tem o nosso ponto de vista de hoje com a Carol Mello, que ela vai falar sobre como fazer um estojo de feltro. Quer fazer um estojo bem bonito, com o seu gosto, personalizado? Carol Mello, nossa colunista de hoje, vai nos ensinar. Presta atenção e faça um estojo bem bonito. Quero aprender. Vamos lá, Carol, mostra pra gente como que faz esse estojo de feltro. Olá, Manhã IPP, como é que vocês estão? Olha, hoje eu tô aqui com mais uma dica de artesanato e uma dica muito legal, tá? Nós vamos aprender a fazer um estojo super fácil, gente, em feltro. E esse estojinho aqui, olha só, pode servir de lembrancinha, de aniversário, lembrancinha para dar para os professores, né? Lembrancinha de EBD, pode servir para muita coisa. Então vocês vão ver como é simples e fácil, tá bom? Todo o material vai ser em feltro e eu vou fazer com o tema panda, então eu vou usar o feltro branco e preto, tá bom? Você pode modificar de acordo com o que você tiver em casa ou deixar aí sua criatividade rolar, tá? Olha, então a base, eu até coloquei esse paninho aqui amarelo pra gente ver melhor, porque o feltro é branco. Então a base do meu estojo, né? Eu cortei aqui esse quadradinho, ele tem 22 centímetros, tá bom? Por 20. Então, você corta aqui o feltro branco em 22 por 20 e vou usar um zíper, tá? Eu comprei branco, mas você pode comprar preto também, inclusive o preto até destaca melhor. Foi porque eu não achei o preto. Então vamos de branco, é um zíper de 20 centímetros. Então você vai posicionar o zíper bem no meio do seu quadrado, tá? A parte maior de 22 centímetros é essa aqui, tá? Em que o zíper vai ficar ao longo dela. Então nós vamos posicionar o zíper bem no meio e nessas duas partes do zíper aqui, nessas
laterais do zíper, tá bom? Nós vamos passar cola quente. Então, veja só, posicionei meu zíper bem no meinho, tá? Eu venho com a minha cola quente e vou passar essa cola quente aqui, tá? No próprio zíper. Vamos passando. A minha já tá acabando aqui. E vou, olha só, trazer, tá vendo? Essa parte pra cá e vou colar na pontinha. Vou fazer isso dos dois lados, tá, gente? Então, olha só, pessoal, como ficou, tá vendo? Peguei o meu quadradinho e colei as duas pontas, né, no meu zíper. Estão vendo só? Então, agora eu vou abrir aqui o zíper e vou, olha, virar do avesso, tá? Abrir o zíper e vou virar o trabalho dessa forma, tá? De forma que o zíper fique pelo avesso. E agora eu vou passar cola quente, tá? Nessas laterais aqui. Vou fechar as duas laterais, tá? Só na bordinha, tá bom, gente? Pra gente fechar os dois lados. Então, vamos lá. Já passei a cola quente, tá? Nas duas laterais fechando. E agora eu vou virar novamente o meu trabalho pro lado certo, tá? Então, vê que esse estojo, ele é bem simples, ele não precisa... Olha, aqui falta um pouquinho, tá vendo? Eu vou passar aqui a cola nesse pedacinho que ficou sem colar. Vou passar aqui pra dentro. Ele não precisa de costura, então ele é bem simples de se fazer. Quem não usa máquina de costura, isso não é um problema. Pronto, colei essa lateralzinha aqui que não tinha colado. E veja só, gente, o meu estojo já tá pronto. Olha, a base dele já tá pronta, tá vendo só? Aqui você pode decorar como você quiser. Eu vou fazer uma decoraçãozinha de panda, por isso que eu escolhi o feltro branco, tá? Então, eu só vou colar os olhinhos, o nariz e as orelhinhas. Se o seu feltro for colorido, for de outra cor, você pode fazer também a carinha do panda branca, né? Pode fazer uma meia-lua aqui, eu vou mostrar pra vocês verem, tá? Então, veja só. Pra fazer a carinha do meu panda, eu cortei, vou mostrar pra vocês as peças que eu cortei, tá? Tudo aqui em feltro. Eu cortei duas peças ovais, olha, que vão ser os olhinhos, tá? Dois menorzinhos pra colocar aqui dentro. Vou mostrar como vai ficar. Então, veja. Eu peguei o preto, né, o oval, e um oval branco bem menorzinho. E eu vou colar o branco dentro do preto para ele formar o olhinho. Então, olha só, assim, dessa forma. Tá vendo só? Então, cortei dois, né, de cada. Cortei o narizinho, que eu fiz um coraçãozinho aqui para usar como nariz. Bem pequenininho, olha. Não ficou, né? Bem pequenininho para usar como nariz. Não sei se vai dar pra ver, mas quando eu colar vocês vão ver, tá? E as duas orelhinhas, que foram dois semicírculos, tá? Que eu cortei. Se você não quiser desenhar por conta própria, você pode buscar algum molde da internet. Então, vamos lá montar. Então, olha só, pessoal, terminei. E vejam como ficou lindo, não é? Super fofinho. Fácil, gente, rápido de fazer. Você pode, rechear aqui dentro com canetinha, com lápis de cor, com o que você quiser e presentear, não é verdade? Olha só, muito lindo. E a carinha que eu falei pra vocês, olha, eu fiz esse aqui eu já tinha, tá? Já tinha feito antes. Então, veja que o meu feltro, ele não era totalmente branco, né? Ele era um tonzinho assim de marronzinho claro, né? E esse aqui foi com o zíper preto. Então, veja que eu fiz a carinha bem parecida, né? Porém, como a base do meu estojo não era branca, eu fiz um semicírculo aqui, né? E colei
né, para fazer a carinha dele. Então espero que vocês tenham gostado dessa dica. Eu amei, já tô fazendo aqui para presentear, tá bom? Façam aí, contem pra gente se vocês gostaram. Um grande beijo. Em breve tem mais dicas de artesanato. Muito bom, estojo lindo, gostei demais. Já estou aqui com o Dr. Benê e a gente já fica trocando algumas ideias, né, nos bastidores, né, doutor? E como é interessante. E, doutor, eu não canso de te agradecer pelo senhor vir aqui e se disponibilizar a falar desses assuntos, né? A gente já vê que tem gente participando aqui de dores, né? E como é um alívio, literalmente, né? Ou, pelo menos ter informação ou buscar ajuda, Sim. né? Como eu Uhum. falei. E a gente vai fala um pouquinho do que a gente vai falar hoje, assim, só para quem está em casa já pegar e já poder mandar mais perguntas aqui, que já tem algumas. Pois é, enquanto estava rolando aí o estojinho, a gente estava lendo aqui as perguntas e já, assim, e boa parte das perguntas que já chegaram são coisas que a gente enfrenta e encaminha, a gente acaba acompanhando ao longo da nossa trajetória como médico. São queixas bem comuns, né? Dor pelo corpo, dor lombar, dor de cabeça, dores quase insuportáveis. E eu começo, né, dando uma seguinte informação. Muitas vezes, quando uma pessoa ela sofre uma dor muito crônica, há muito tempo, já são pessoas que já passaram por vários especialistas, vários médicos. E quando chegam no meu consultório, né, como médico de dor, fala, doutor, aqui é minha última tentativa. Se realmente aqui não der certo, eu jogo a toalha e sei que eu tenho que conviver com a dor. Essa palavra conviver com a dor, ela, na verdade, é uma coisa realmente triste, porque você não precisa conviver com uma determinada dor. Hoje temos técnicas, terapias, várias ferramentas que podem ajudar a pessoa realmente a tratar, por mais crônico que seja aquela dor. E quando ele chega no consultório do especialista em dor, e chega lá, eu consigo ouvir essa paciente, ouvir a queixa do paciente. Isso, o fato de eu ouvir o paciente já é terapêutico. Teve uma paciente que eu sempre dou o exemplo dessa paciente, que foi uma situação que foi marcante. É uma moça nova, ela chegou com um quadro de dor, eu acho que provavelmente era fibromialgia, alguma coisa assim, eu não lembro ao certo, né? Mas era um quadro assim, que chegou, já tendo passado por vários médicos, e jogou a esperança dela lá na minha mesa. Falou, doutor, aqui é meu último lugar. E eu tive um tempo para ouvi-la, né? E prestar atenção em cada palavra que ela dizia. Era o momento que ela estava se abrindo, se expondo ao sofrimento. E aí, antes mesmo de eu começar a falar algumas coisas para ela, né? Ela virou para mim e falou assim, doutor, sabia que o senhor é o primeiro médico que eu consigo ver, no caso, que o senhor tem olhos verdes? Porque vários outros médicos que eu ia, ele não olhava para mim, não me ouvia. Eu não tive nem a oportunidade de ver a cor dos olhos. Então, o quanto isso foi representativo e significativo. O fato de eu apenas ouvir, dar ouvidos, já aliviou boa parte do sofrimento. Ela, ali, sem antes mesmo de começar qualquer remédio, que foi a primeira consulta dela, ela falou, doutor, olha, pelo menos já sinto boa parte da minha dor aliviada. Uau. E é o que a gente espera com vocês aqui, né? Mandem suas perguntas, dúvidas, porque as suas perguntas e dúvidas são dúvidas de muitas pessoas. Eu sei que dificilmente a gente pode não conseguir responder a todas, tá? Mas a gente fica à disposição aqui, caso você quiser mandar uma mensagem depois. Eu tenho um toque que eu tenho que responder as mensagens que me mandam, né? E a gente vai mandando esclarecendo, porque o fato de você ouvir, compartilhar e saber que a sua dor ela pode ser tratada e que ela pode ser aliviada, você não precisa conviver com a dor. Isso já pode, por si só, aliviar. E em tratamento de dor, hoje a gente tem várias técnicas, não só tem vários medicamentos modernos e tem terapias, às vezes muitas coisas que estão ali ao seu alcance, que pode ser feito para tentar ajudar, né? Então participe hoje, vem interagindo aqui com a gente e isso já vai ser terapêutico para você. É verdade, né? Muito bom. Pois é, e aí do nosso papo de hoje está programado a gente falar sobre dor de cabeça, enxaqueca, dor tensional. Será que uma dor de cabeça ela pode ser tão forte a ponto de causar um AVC? Ou dor nas costas, dor de coluna. Alguém por acaso aí sofre de dor nas costas? Reumatismo, bico de papagaio, hérnia de disco. Que diferenças tem tudo isso daí? Quais são as piores dores que existem? Então,
Isso e muito mais aí a gente vai transcorrer. Eu acho que a gente vai ter, acho que nas próximas 6 horas de programa, é isso? 6 horas? Muito bom, doutor, muito bom. Muito bom, tem muito assunto bom aí. E, doutor, eu já queria começar com uma que me chamou muito a atenção e que é muito usado hoje. Antes de falar da fibromialgia aqui, que a Maria do Carmo falou, eu vou só começar com uma que é importante, que é sobre a dor psicológica. Muita gente fala assim, essa dor é psicológica. E aí o que eu queria te perguntar, existe dor que seja somente psicológica ou o psicológico pode aumentar, intencionar uma dor ou outra? Alguém aí, por acaso, alguma vez já passou pela situação de você estar sofrendo tanto de dores e às vezes o seu companheiro, um amigo, vizinho, falar isso é coisa da sua cabeça? Você tem vontade de sair pra cima da pessoa que falou isso. Não é? Porque a dor é algo que é pessoal e intransferível. Você sabe a dor que você sente. E quando a gente fala assim, dor de origem psicológica, isso é dor psicológica, né? Eu, como médico especialista de dor, já tratando há mais de 20 anos pacientes com dor crônica, eu tive a oportunidade de pegar apenas uns 2, 3 casos de pacientes com dor puramente psicológica, onde não havia nenhum substrato anatômico, nenhuma lesão física, e apenas a parte psicológica ela era causadora daquela dor. É muito raro você ter uma dor puramente psicológica. Agora, acontece o seguinte, você tem uma dor, imagina uma dor de dente, uma dor nas costas, uma dor de cabeça. É claro que aquela dor persistindo durante um tempo, ela vai acabar afetando o seu psicológico. Você vai ficar irritado por conta da dor, você vai dormir mal, você vai ter mais ansiedade ou até mesmo ficar deprimido. Não vai querer mais sair para ir para a festa, não vai querer sair para poder passear, porque vai estar desanimado, porque dói. Então, a parte psicológica, ela é realmente importante e ela acaba sendo afetada em pacientes que sofrem de dor crônica, assim como um paciente que tem uma determinada dor, devido à sua ansiedade, devido à sua depressão, pode agravar aquela dor. Então, dor pode causar alterações psicológicas pela dor em si. E alterações psicológicas podem agravar uma dor que já existe. Agora, a parte psicológica, puramente, gerar uma dor, causar uma dor por si só, é mais difícil que isso aconteça. Foi muito mais raro. Né? Nossa, e como o senhor falou muito bem, né? Alguém fala, isso é psicológico, você fala, tá bom. E, doutor, aqui a Maria do Carmo falou, graça e paz, doutor Benedito, tenho fibromialgia, tem dia que eu não consigo nem andar, muitas dores nos braços, joelhos, ombros, nas mãos, na verdade, o corpo todo, muito triste e muito ruim. Bem, Maria do Carmo, bom dia. Obrigado pela sua pergunta, porque a sua pergunta ela abre caminho para a gente explorar mais o que é fibromialgia. Nem todos conhecem fibromialgia. Então vamos falar o que é a fibromialgia. Né? Fibromialgia ela é uma situação onde ela não é por si só uma doença. Tanto é que não existe no Código Internacional de Doença, no CID, o CID de fibromialgia. Então a fibromialgia é uma situação onde normalmente as pessoas elas sentem dor pelo corpo todo, uma dor generalizada, da cabeça aos pés, de um lado e do outro corpo, acima e abaixo do umbigo, ou seja, o corpo todo dói. Essas dores são diárias, pioras, elas podem ter períodos que ela está mais atacada ou menos atacada a dor, e essas, além das dores, o que acontece? A pessoa que tem fibromialgia, além de ter dor generalizada pelo corpo todo, tem sono não reparador, uma sensação de que ao acordar pela manhã, você não descansou nada à noite. Sono fragmentado, sono picotado. Então, geralmente são pessoas que, além da dor, têm insônia. Insônia significa dificuldade para começar o sono, ou dificuldade para manter o sono, ou até para realmente acordando várias vezes à noite. Além do problema do sono, que é não reparador, você acorda cansado, moído, você tem também sensação de fadiga. Você vai fazer alguma atividade, né? Vai, às vezes, lavar uma louça, ou vai fazer uma caminhada, ou vai... e já cansa, sente o corpo incapaz de realizar determinadas tarefas. Então, dor generalizada, insônia, fadiga. São as 3 situações que comumente acometem pessoas com fibromialgia. Agora, a fibromialgia, ela é comum acontecer em pessoas que, por exemplo, têm hipotireoidismo, alterações da tireoide, problemas reumáticos, problemas intestinais, problemas vários outros. Então, é comum, às vezes, a pessoa com fibromialgia ter outras situações que acabam cursando com a doença. Quem que tem fibromialgia?
Normalmente, quando a gente pega, por exemplo, 10 pessoas que têm fibromialgia, dessas 10, cerca de 9 delas são mulheres. Então, há uma prevalência, um predomínio muito grande de pessoas do sexo feminino na fibromialgia. E, geralmente são mulheres jovens, em idade produtiva, a partir dos 20 anos de idade, 40, 50 anos de idade, nessa faixa, que é uma idade jovem e produtiva. E, normalmente, essas pessoas elas acabam tendo alterações psicológicas. São pessoas que comumente têm associado ansiedade ou depressão, né? E normalmente essas pessoas também têm um perfil onde são pessoas que querem abraçar o mundo, resolver seus problemas da família, dos amigos, e acaba sendo completamente dilacerado por conta desse tipo de comportamento. Agora, a fibromialgia é uma doença que ela ocorre quando antigamente achava-se que a fibromialgia era uma doença no músculo, porque dói a carne, dói o músculo, né? Só que a gente identifica hoje, através de exames e de técnicas de pesquisa, que a fibromialgia ela é uma disfunção que ocorre no cérebro. Então, ela não é no músculo ou nas articulações como parece ser. É uma disfunção numa área do cérebro chamada tálamo. O que é o tálamo? O tálamo é como se fosse aqui a Praça da Sé. É uma área de vai e vem central, de norte, sul, leste, oeste, né? Então, é uma área de conexão do corpo com o cérebro. E o tálamo das pessoas que têm fibromialgia, ele está completamente ativo, ele está bombando. Imagina assim, a Praça da Sé, na hora do rush, vai. O que chega ali, ele já dispara. Às vezes, você era para, por exemplo, era para você estar sentindo uma dorzinha, que era uma dor nota 2 no pé, por às vezes uma unha encravada. Quem tem fibromialgia sente essa dor como se fosse nota 8, nota 9. Então, todas as informações da periferia do corpo, elas são potencializadas quando chega no tálamo. E o córtex cerebral, que é onde você tem a sensação da dor, fala, nossa, tô com uma dor que é animal. Só que você vai ver, quase não tem lesão. É a pessoa com fibromialgia, ela tem uma sensação, às vezes no toque da pele, você encostou na pele, dói, incomoda. Hoje, porque todas essas informações estão hiperativas. Então, isso é a fibromialgia. E tem como tratar. Tem tratamentos à base de medicamentos. Às vezes, quando você vai no médico para tratar fibromialgia, imagina o médico, que é aquele médico a toque de caixa lá, atendeu, passou um remédio, pronto, você foi para casa, você chegou, viu em casa, nossa, mas o médico passou para mim um antidepressivo, acho que ele deve ter se enganado. Ele passou antidepressivo, eu acho que não vou tomar isso daí. Por que ele passou antidepressivo? Porque medicações como os antidepressivos não significa que a sua dor é psicológica, que a gente já disse que não é. Mas esses remédios, eles conseguem modular a ação no tálamo. Então, ele atendeu você, passou o remédio, que muitas vezes até é o remédio certo, só que pelo fato dele não explicar, não prestar atenção em você, você acaba não usando. E esses medicamentos, eu só estou dando um exemplo do antidepressivo, porque é uma das opções, porque tem outros que podem ser usados. Geralmente a gente usa também anticonvulsivantes. Então, são remédios que não são analgésicos como anti-inflamatórios, não, são remédios que vão agir no tálamo, no cérebro, agindo em substâncias que a gente chama neurotransmissores, que estão desregulados. Então, por isso que o médico passa esses remédios para o paciente que tem fibromialgia, né? Que é para modular a ação dessas substâncias no cérebro e, dessa forma, ajudar a controlar a dor. Só que somente remédio não funciona. O que mais que você pode fazer para tratar a fibromialgia? O principal para a fibromialgia é exercício. Olha. Tem pacientes que tratam fibromialgia, né, que a gente observa que quando ele começa a ter envolver em atividade física, é claro que no começo, como o corpo todo dói, vai estar dolorido, né? Mas passada uma fase de adaptação inicial, você consegue começar a ter o benefício. O exercício, ele ativa áreas do cérebro que vão inibir a dor do tálamo. Então, no começo vai ser duro, vai ser difícil, porque dói. Mas sendo persistente e seguindo adiante, você vai usufruir das benesses que o exercício vai fazer. Tem pacientes que conseguem praticamente diminuir ou até zerar algumas medicações apenas pelo fato de estar ativamente se exercitando. E rotineiramente, é manter. Se parar, a fibromialgia pode acabar voltando. Então, exercício é algo que está ali ao alcance de cada um de vocês. Não precisa nem remédio. Mas é claro que muitas vezes você precisa de uma ajuda do profissional, de uma equipe. Tem tratamentos com fisioterapia que a gente utiliza também para tratar fibromialgia. Tem algumas opções de bloqueio venoso que nós fazemos, que são com algumas medicações que vão
diminuir a ação do tálamo e facilitar esse processo, com que você, com menos dor, você consiga se exercitar mais. E aí, depois, mais para frente, a gente diminui os remédios, vai tirando e você vai se exercitando. E, doutor, pegando essa deixa aí do remédio e de diminuir o remédio, vamos lá para aquele ponto interessante que é até que ponto um remédio pode camuflar a dor, né? E até que ponto o uso demasiado pode aumentar dores também. Vamos pegar um pouco nessa parte do uso de remédios. Isso, então, antes da gente falar do remédio, vou dar uma leve introdução, porque é o seguinte, a dor, ela é conhecida como um sinalizador para o nosso cérebro de algo perigoso está por acontecer no nosso corpo, ou está acontecendo. Então, a dor, ela sinaliza que alguma lesão está acontecendo ou que está em vias de acontecer. Aí a gente fica pensando, então, é legal que a gente não pare com essa dor. Então, é legal manter essa dor para a gente sinalizar, né? Não mascarar a dor. Isso pensava-se antigamente. Antigamente, por exemplo, vinha uma pessoa com dor por apendicite e não dava remédio para apendicite, porque a dor era um parâmetro que a pessoa tinha para saber se a apendicite estava supurando, por exemplo. Né? Mas hoje não. Hoje você não precisa ter esse parâmetro da dor para você monitorar uma determinada doença. E quanto mais tempo você deixa o cérebro recebendo a informação de dor, mais ele vai criando uma memória de dor. E aí essa memória vai ficando. Você tratou a causa do problema e a memória da dor ficou, e aí vira dor crônica. Então, primeiro ponto, você não precisa sentir dor. Agora, quando você... Então, beleza, então não preciso sentir dor, podemos tomar analgésico. Então, ok. O uso de analgésico, num primeiro momento, ele vai ajudar, claro que vai aliviar sofrimento, vai diminuir aquela dor de dente, vai diminuir a dor de barriga para uma cólica menstrual, vai tirar a dor de cabeça. Só que tem algumas situações quando a pessoa, ela, por exemplo, sinalizou que está lá o problema. Uma dor de cabeça, vamos pegar o exemplo de dor de cabeça, uma enxaqueca. Você tomou analgésico uma vez, aí de repente, semana que vem, voltou a doer, tomou de novo analgésico. Aí na outra semana já teve 2 vezes a crise, toma mais remédio ainda. Se você vai tendo as queixas de dor e não procura o médico para orientar o tratamento certo, você vai chegar num ponto onde você está consumindo muitos analgésicos e a dor está ficando cada vez mais frequente. Chega ao ponto onde a pessoa pode acabar falando, antes eu tomava um comprimido de dipirona, por exemplo, para tratar minha dor de cabeça, dava certo. Agora não, tem que tomar 2 comprimidos. E às vezes eu tenho que tomar várias vezes na semana. Então, o uso da automedicação, como o consumo de analgésicos, ele pode, por si só, provocar a dor que você está sentindo. Então, significa, sentiu dor, medicou, beleza, mas viu que está persistindo, vai no médico. Não deixa para frente, porque você vai chegar num ponto que o próprio analgésico está gerando dor para que você consuma mais analgésico. É como se você criasse um vício. Eu estou viciado no analgésico já. Então, é como se fosse um drogado. O drogado, ele consome aquela droga, aí depois ele entra em abstinência, só que a abstinência, o que é? A dor. E aí vai e consome mais droga novamente. Então, o consumo abusivo de analgésicos pode, sim, por si só, provocar uma dor. E você não precisa ficar sentindo dor para poder sinalizar que algo de ruim está acontecendo. O que você precisa é ir no médico e achar o caminho mais certo para controlar a sua dor. Olha aí que forte. Cuidado com a automedicação, gente. Presta atenção. Se não pegou, volta aí depois e presta atenção direitinho, porque essas informações são muito importantes. A gente acaba, né, indo e por indicação e daqui a pouco está causando outras coisas, né, doutor? Exatamente. Doutor, tem o comentário da Denise Souza, que falou assim, doutor Benê, sinto dores ao dormir e ao levantar, está quase insuportável. Minhas dores são na virilha, no quadril e na perna direita, no peitoral, nas costas, e muitas vezes falta o ar. Bastante, né? Exato. Então, aí o ideal seria fazer uma avaliação completa para ver, muitas vezes, essas dores na região da virilha, da lombar, elas são comumente dores, que a gente chama de dores miofaciais, onde você tem um músculo e em volta do músculo a gente tem uma capa que chama fáscia. Então, às vezes você tem uma contratura desses músculos e essa contratura, ela faz com que você libere substâncias inflamatórias que vão irritar essa capa, essa fáscia. E aí você gera um processo inflamatório que gera dor. Então, vamos pensar
um músculo em si, um músculo isolado qualquer do corpo. Pode ser o músculo da virilha, né? Você teve a contratura, gerou a inflamação e gerou dor. Essa dor, essa inflamação que está acontecendo ali, vai chegar no cérebro, o cérebro vai falar, opa, aquela região do meu corpo, tem alguma coisa de errado lá. Então vamos engessar. Sabe o gesso que você coloca quando quebra o braço? Você engessa para cicatrizar, para recuperar um osso. O cérebro tem uma forma de engessar sem colocar gesso, que é contraindo todos os músculos ao redor. Então aquele músculo tá doendo, então o cérebro vai falar, ó, vamos engessar todos os músculos ao redor. E aí aquela dor ela amplia para a perna, para as costas. Então você acaba gerando uma contratura de todo o conjunto para que você não mexa aquela região. De manhã, quando você acorda, o corpo ele vai ter que se preparar para se mexer, para se levantar da cama. Então, é o momento que o cérebro vai falar assim, não, eu sei que ele vai levantar, isso aí vai causar dor, vai doer, então vamos contrair? Então, ele contrai, e aí você, ao levantar, ao fazer os primeiros exercícios do dia, é como se você estivesse lutando contra um gigante, né? E aí vai gerar dor. Então, é uma explicação baseada, mas eu não sei se efetivamente é isso que está acontecendo, que para isso a gente teria que examinar você, Denise, e saber certinho se é uma dor miofascial, que pode até ser que seja, né? Mas serve de um modelo para você entender o que pode acontecer para essas dores. E aí, vai passando o dia, você imagina que você, por exemplo, não tratou, eventualmente não fez o tratamento adequado para esse tipo de dor, por exemplo. Isso vai sendo persistente. A cada dia, o cérebro vai criando mais memória de dor. Mais memória de dor. Pode chegar um ponto onde, eventualmente, a causa que levou àquela contratura pode ter sido um mau jeito, alguma coisa sobrecarga, às vezes uma sacola de mercado que você segurou. A causa do problema já nem existe mais. Só que o cérebro já acostumou tanto e foi mantendo aquilo já como dor crônica. E aí já outras alterações no cérebro vão acontecendo. Olha aí, tá vendo? Muito interessante, doutor, muito interessante. E como essas explicações deixam claro para a gente entender um pouco, né, dessa coisa tão complexa que é o corpo humano, né, doutor? Na verdade, é tão perfeito, né? E a gente que acaba não dando real valor, e a gente vai fazendo, se automedicando, vai desleixando, né? Não procura o profissional, não procura o tratamento, né? E eu achei então ele está sinalizando você. Vai, o que você não está se cuidando, vai. Eu li um livro uma vez que falava que a dor ela é um gesto de amor do seu corpo para você, né? Muito interessante. Aquilo que eu falei no começo também do texto da Veja que saiu, que fala assim que a dor você sente a dor e você também sente o alívio, né? Se você procura ajuda, né? Doutor, tem outra questão que são as dores de cabeça, né? E que pode tornar um AVC a dor de cabeça, que é o que preocupa muita gente, né? Ai, tô com dor de cabeça, será que eu vou ter um ataque do coração? Ou quando que pode tornar um AVC, mas eu vou aproveitar a pergunta da Delva, que ela falou que tem dores nas costas, pescoço, joelhos e cabeça. Botou uma mãozinha de atenção, assim. Só pelas regiões que ela colocou aí. Cabeça, nas costas, joelhos, ou seja, está com dor acima e abaixo do umbigo, de um lado e do outro do corpo. Então, será que isso não pode ser uma fibromialgia? Assim, isso aí a gente só examinando e conhecendo mais a fundo que vai dizer, mas aparenta ser um quadro de dor generalizada, né? Tá doendo a cabeça, os joelhos, as costas, né? Agora é o seguinte, não é que tudo é fibromialgia, é claro que existem, às vezes, um diagnóstico em excesso disso, mas muitas vezes, o que pode acontecer? A gente tem que avaliar, assim, quando eu vejo o paciente com dor, a gente não trata a dor do paciente, a gente, logicamente, tem que tratar o paciente. Aí, às vezes, o paciente chega no consultório, a gente vai explorar mais e vai saber como que é o trabalho dessa pessoa, como que é a rotina dessa pessoa. Muitos aspectos da rotina da pessoa podem estar gerando essas dores. A postura, sobrecarga, ergonomia no trabalho, ficar muito tempo, às vezes, frente do computador, sentado numa cadeira que não é a mais indicada. Então, isso vai acabar causando dor nas costas, causando dor no joelho por causa do esforço, do impacto que você está tendo. Né? Às vezes a pessoa, por exemplo, é um pouco mais gordinha, ela pode sobrecarregar mais as articulações dos joelhos para poder segurar o peso do corpo. Então,
as costas, elas vão comprometendo por causa da postura ali, e elas vão acabando, dá aumento da tensão muscular aqui na região da nuca, e aumentando a tensão muscular na nuca, vão acabar afetando 2 nervinhos que estão aqui, saindo aqui, que são os nervos occipitais maior e menor, que vai dar dor de cabeça, dor tensional. Então, a gente tem que explorar, saber todo o contexto em que aquela pessoa está inserido, né, como que é a rotina, e sabendo explorar como se fosse um detetive, a gente gastando tempo, ouvindo o paciente, examinando o paciente, é tempo que a gente economiza no tratamento. Quanto menos tempo a gente ouve o paciente, quanto menos tempo a gente examina o paciente, mais exame a gente pede e mais erro de tratamento a gente vai fazendo. Ah, vai usar um remédio? Não melhorou? Ah, então vamos usar outro. Não melhorou. Então, assim, o paciente que passa numa avaliação de dor, normalmente a gente fica, assim, cerca de 1 hora, no mínimo, para poder explorar, sentir o paciente, sentir as dores do paciente, não a dor física, mas todas as dores. E aí, a gente gastando tempo nessa avaliação inicial, é um tempo que a gente vai economizar no tratamento, né? E rapidamente a gente consegue alívio. É o paciente que vai voltar falando, nossa, doutor, o remédio que o senhor passou para mim foi na mosca, já tinha rodado vários outros. Olha. Comumente, às vezes, por exemplo, eu peguei um paciente recentemente, né? Ele já tinha rodado com vários outros médicos, já tinha tomado remédios caros, né? E aí eu falei assim, não, mas a sua dor é só uma dor miofascial. Toma esse remédio, um remédio baratinho, simples, que nem é controlado. Aí chegou completamente satisfeito, porque quase toda a dor tinha melhorado. Nossa, doutor, eu economizei no bolso porque o senhor passou um remedinho que é barato, simples, né? E já tinha passado por vários outros, porque a gente gastou tempo ouvindo o paciente, examinando o paciente. Então, esse é a chave para você ter o resultado efetivo no controle da dor, né? Nossa, fala sério, né? E você vê que diferencial. E é tão comum hoje a gente ouvir as pessoas falando, o médico não me ouviu direito, eu cheguei, ele já me passou um remédio, é muito comum. E aí, geralmente, passa exame. Você vai fazer exames em excesso, vai expor o paciente. Muitos pacientes, por exemplo, quando chegam com dor de cabeça, já meio que entrando no tema que você já chamou aí, né? Eles chamam assim, falar, doutor, eu queria fazer uma tomografia da minha cabeça por causa de uma dor de cabeça, né? Sendo que, para você diagnosticar uma dor, seja dor de cabeça ou dor no corpo, poucos exames vão ajudar você a diagnosticar a dor. Tomografia, ela tem um grau de radiação muito grande, né? Então, é uma exposição à radiação muito grande. Então, muito dificilmente eu peço algum exame assim logo de cara, né? Muitas vezes a gente fazendo, no caso da dor de cabeça, a gente tem algumas dores que são as mais comuns e que não existe realmente exame que vai mostrar a dor de cabeça. A gente faz o diagnóstico clínico examinando o paciente e aí a gente entra no tratamento. Se eventualmente não está melhorando ou essa dor sinaliza que algo de ruim pode estar por trás disso, aí a gente vai pedir o exame logo de cara, né? Então, assim, tem algumas dores que são as dores de cabeça que são as mais comuns, que são cefaleia tensional e as enxaquecas, né? Essas são as duas dores que são as mais comuns e cerca de 80% dos pacientes que vão no consultório do neurologista é por conta de dor de cabeça. Em segundo lugar, tá dor de coluna, né? Que aí depois a gente fala. Dor de cabeça. É comum, às vezes, o paciente tem uma dor de cabeça muito forte, tão forte, fala, doutor, eu acho que já pede o exame, né? Eu queria fazer um exame porque eu acho que deve ser aneurisma, né? E fala assim, normalmente, aneurisma, o que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação de uma artéria no cérebro que ela pode romper. É como se fosse uma bexiguinha de sangue que de uma hora para outra ela pode romper, causar um AVC, né? Existem algumas situações que facilitam o aparecimento de aneurisma, geralmente pacientes jovens, fumantes, hipertensos, né? Estão sob risco, né? Mas o aneurisma por si só ele não fica avisando, dando dor de cabeça, né? Geralmente é uma coisa silenciosa e quando vem já é para causar uma dor que é uma dor insuportável, muito forte e já é o AVC em si, né? Focando nessas dores que eu falei, enxaqueca e cefaleia tensional, qual a diferença entre elas? Cefaleia tensional é uma dor que é por tensão muscular. A tensão muscular em que região? Geralmente aqui na região da cervical, dos ombros e onde nessa região, ou região de musculatura temporal, aqui musculatura dos olhos, pessoas que às vezes forçam muito a vista olhando no computador ou lendo,
e não estão com o grau de óculos correto, acabam forçando a vista, eles podem, com o passar do dia, assim, ao longo do dia, vai vindo uma dorzinha aqui na região da frente, que é em peso e aperto. Então, essas dores tensionais, normalmente, elas são dores que são mais vespertinas, mais no meio para o final do dia. Então, é uma dor que, às vezes, começa devagarzinho, depois do almoço, e vai ficando mais forte, e chega à noite já está uma dor mais forte, porque o músculo foi tensionando. Isso está relacionado por má postura, esforço visual, né? Então a gente fala, vai no oftalmologista para ver se tem que estar precisando de óculos, ou ver no local de trabalho, se você fica muito tempo frente ao computador, se você tem uma cadeira adequada para poder trabalhar, né? Então essas dores de origem tensional, elas têm mais esse comportamento. São dores mais média intensidade. A enxaqueca, normalmente, é uma dor que ela é forte. É uma dor muito forte. Ela pode pegar metade da cabeça, pode pegar a cabeça toda. É uma dor que fica latejando. E, geralmente, a pessoa fica tão incomodada com claridade, com um barulho, que ela quer ficar quietinha lá no canto, né? Dormindo, descansando. Às vezes, nem dormindo, só lá de boa, porque isso ajuda a diminuir o sofrimento. E a enxaqueca, ela pode causar enjoo, vômito, né? E normalmente a enxaqueca, uma crise de enxaqueca forte, ela pode durar até 3 dias, de 1 a 3 dias. A tensional, ela pode durar 1 semana, 2 semanas. Dificilmente a enxaqueca, ela dura tanto tempo assim. A enxaqueca, ela dura mais de 1 a 3 dias. E o tratamento delas é diferente, é completamente diferente de um e de outro, né? Dentre a enxaqueca, no grupo das enxaquecas, separando agora da tensional, só enxaqueca, a gente tem 2 tipos de enxaqueca. Uma que é a enxaqueca simples. Então a pessoa está lá de boa, né? Aí de repente já sinaliza uma dorzinha, de repente essa dor fica forte, latejando, incômodo com barulho, claridade, vômito. E tem outro tipo de dor, onde a pessoa está assim de boa, e de repente ela começa a ver luzinhas, perde parte do campo da visão. Às vezes a pessoa fala, eu consigo enxergar só aqui de frente, a toda a periferia da minha visão sumiu, ou metade da minha visão sumiu. Ou de repente a pessoa ela pode ter alteração na fala, perder a fala, ou formigar metade do corpo, como se fosse um AVC. Esses sintomas duram 20 a 30 minutos, depois reverte, 100%. E aí depois vem a dor de cabeça. Desculpa. Então, esse sintoma é a aura. Então, essa enxaqueca é uma enxaqueca que a gente fala que é enxaqueca com aura. A enxaqueca com aura, ela, sim, ela tem um risco maior de produzir um AVC. Não se sabe por que e como que ela vira um AVC, mas há um risco um pouco maior. Não é que todos que têm aura vai ter AVC, viu? Fica um alerta, mas é altamente aconselhável que se você tem dor de cabeça, qualquer uma delas, procure um médico para poder diagnosticar e tratar corretamente, né? E se você não trata ou enxaqueca ou a tensional, ela pode ficando crônica. Crônica, o que é? Ela ficar praticamente todos os dias, durante meses, né? Nossa, que interessante. Outro dia a gente falou dessa dor de cabeça da aura também. É interessante. Doutor, sobre a fibromialgia, tem algumas perguntas aqui ainda, que a Eunice perguntou o seguinte, quais os exercícios seriam mais indicados? Daí a Filomena também perguntou se Pilates é o exercício que pode melhorar a fibromialgia. E também, já na fibromialgia, a Juliana perguntou por que as mulheres são mais suscetíveis à fibromialgia, né? Então, só repetindo, quais os exercícios, né? Aí uma citou, a Eunice perguntou quais os exercícios, a Filomena comentou Pilates e a Juliana perguntou por que as mulheres. Exato. Bem, não se sabe exatamente por que são as mulheres que têm esse perfil de desenvolver mais fibromialgia, né? Algumas doenças, elas têm uma determinada predisposição por sexo. Isso a gente observa isso não apenas nas dores, mas em outros tipos de doença, algumas doenças reumáticas, né, e por aí vai. No caso da fibromialgia, a gente não tem uma explicação do motivo pelo qual as mulheres são mais afetadas, né? Com relação aos exercícios, eu diria que todo e qualquer exercício que você possa fazer, que você goste de fazer, é aconselhável. O importante é que você faça. Não adianta, às vezes, eu falo, Pilates vai ajudar. Aí vai que você odeia Pilates, você não gosta, mas só tem que fazer esse negócio. Você já vai gerar um estresse de fazer uma coisa que você não gosta para tratar uma outra coisa que você gosta menos ainda, que é a dor. Claramente, que você não gosta. Não, então, como que funciona?
qualquer exercício que você faça vai ajudar o seu cérebro a modular o tálamo. Por exemplo, eu tenho uma dor na face. Vamos pegar um exemplo, isso serve para qualquer tipo de dor. O exercício, ele ameniza, ele controla qualquer tipo de dor. Se você tem uma dor na face, você não precisa ficar fazendo exercício com a boca ou comendo, né, que você vai mais para poder controlar a dor. Você pode fazer exercício manual. Qualquer parte do corpo que você exercite pode ajudar você a liberar substâncias que vão controlar a dor no cérebro. Na fibromialgia, existe um grupo de exercícios que são relativamente, de certa forma, bons. Normalmente, exercício na piscina, porque lá você não tem o impacto do peso sobre as articulações, você consegue trabalhar todo o corpo, e exercícios na piscina aquecida, esses exercícios tendem, por si só, a causar um conforto maior e a facilitar o processo. Vamos falar, mas onde eu moro não tem piscina, eu moro numa cidade pequena, não tem problema, não vai correr, não vai se preocupar com isso. Se você fizer uma caminhada, 30 minutos por dia, uma caminhada livre e desimpedida, não é caminhar para ir no mercado, não é caminhar para fazer algo, é caminhar por caminhar. Então você tem que caminhar por caminhar. Isso já vai ajudar. Seu cérebro entendendo que você está se exercitando não para ir em busca de algo, isso já vai facilitar no processo de controle da dor. Então o importante é que você faça de rotina algo que você goste ou que seja mais fácil de você fazer, mas que você faça. E tem exercícios, coisas naturais que a gente pode fazer para controlar a dor também, né, doutor? Quais são Sim. essas receitinhas naturais? Normalmente, isso a gente acaba aprendendo, né? Uma vez semana passada, retrasada, eu atendi uma paciente e eu gosto sempre de indicar algumas coisas naturais. Tanto é que lá no meu Instagram, né, tem algumas coisas falando de alimentos, coisas que ajudam em alguns nutrientes e controle de dor, né? Mas para dor especificamente, por exemplo, dor de cabeça ou dor no corpo, né? Uma coisa que eu costumo orientar é o uso do gengibre. Por exemplo, o gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória muito, muito boa, ação analgésica, antioxidante, né? Então, em alguns pacientes que tratam comigo de enxaqueca crônica, né? Não é que eu vou falar assim, você vai tomar só gengibre, não vão fazer exame, não vão fazer... É algo a mais. Quanto mais coisas você usa para controlar determinada dor, melhor. Você vai depender menos de remédios e menos de outras coisas mais químicas. Mas o gengibre, por exemplo, por ter essa ação, ele ajuda bastante. Aí eu oriento geralmente pegar o gengibre, você cortar lascas de gengibre fininhas. Não é ele ralado, moído, mas são lascas de 50 gramas de gengibre e você faz um chá. Pega 1 litro d'água, ferve a água e deixa aquele gengibre, 50 gramas de gengibre lá em imersão e usa daquela água, daquele chá, todos os dias. No dia seguinte você faz outro chá, né? E você vai fazendo, você vai diminuindo a ação de substâncias inflamatórias. Por exemplo, a dor miofascial. Lembra que eu falei que você tem uma contratura que gera uma cascata de reações inflamatórias no músculo? Então, para dor muscular, dor miofascial, dor de cabeça, algumas enxaquecas ou dor tensional, né? Processos inflamatórios, ele tem uma ação boa. Além disso, eu também oriento o uso da curcumina, né? Da cúrcuma, o açafrão, né? Legal. E o açafrão, ele tem uma ação também anti-inflamatória muito, muito boa, analgésica, né? Então, colocar um pouquinho de açafrão no arroz, né? Ajuda a colocar um pouquinho na comida, assim? Sim. Já, olha só, gente, que legal. Então, são outras coisas que você pode ir complementando, né? Então, atividade física, a parte alimentar, isso que você pode fazer, além dos próprios tratamentos convencionais, né? Muito interessante. Nossa, que maravilha. Como é bom, doutor. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui, que a Célia perguntou que às vezes ela sente dor na pele, ela fala e ninguém acredita. Ela perguntou se pode ser psicológico. Não, pois é. Essa dor na pele, às vezes, Célia, se você quiser responder depois na sequência, é como se você tivesse, por exemplo, algumas pessoas ela têm dor como se fosse uma queimadura do sol. É tão sensível que o próprio toque na pele incomoda. Isso a gente chama de alodínia. Então, a alodínia é esse fenômeno pelo qual um estímulo que não é doloroso causa dor, desconforto em alguma pessoa. Isso
A gente tem a lodinha, quando vai no sol, exagera lá no sol, não se protegeu, você fica queimado, né? E aí o toque lá já incomoda. Então, o tálamo, que é aquela região do cérebro que está hiperativa, ela vai fazer isso. Qualquer sensação periférica vai chegar no cérebro como se fosse exageradamente mais forte do que ela realmente foi. E aí vai causar desconforto. O toque na pele. Por exemplo, tem uma dor, como exemplo, a neuralgia do trigêmeo. A neuralgia do trigêmeo é uma das piores dores que existem, né? Onde você tem uma sensação de dor em choque, de forte intensidade, na região do trigêmeo, que é o nervo que inerva aqui o rosto. E essa sensação de choque, ela pode durar até 2 minutos. É uma dor muito forte. Imagina a pior dor de dente que você tem, só que isso, sem ter problema no dente, você tendo essa dor várias vezes, né, ao longo da sua vida. E na dor do trigêmeo, às vezes, eu já atendi, lembro de uma senhorinha que eu atendi era entre 80 e 90 anos de idade, no calor, no verão, ela andava de cachecol aqui de lã, porque o vento, quando tocava no rosto, desencadeava o choque, né? Então, isso é plenamente possível e acontece, né? E então tem várias dores crônicas onde você tem esse fenômeno. A neuralgia do trigêmeo, a fibromialgia é uma delas que é bem comum acontecer. A dor miofascial, dor lombar. Tem uma dor miofascial que é bem comum a gente ter, né? A mais comum é a cefaleia tensional, né? Que é a dor de cabeça por tensão muscular. Outras vezes que acomete aqui na região lombar, às vezes porque você vai abaixar para pegar uma sacola que está com um peso um pouco maior, você acaba tendo contratura aqui da musculatura da região da lombar. E aí você pode ter essa sensação de alodinha aqui na pele. No couro cabeludo, pessoas que têm dor de cabeça frequentemente acabam tendo uma sensação de dor no couro cabeludo, onde o amarrar o cabelo causa dor, pentear o cabelo causa dor, né? Então isso pode acontecer, né? Olha só, tá vendo? Então isso não é coisa da sua cabeça, né? Olha aí. Existe um exame onde, através desse exame, a gente consegue complementar e identificar a dor no corpo, que chama termometria cutânea. É uma fotografia realizada de corpo inteiro do paciente, onde, através do infravermelho que a gente capta, a gente consegue ver no corpo áreas onde você tem esse aumento de tensão muscular e esse aumento de sensibilidade. Né? E isso ajuda a complementar o diagnóstico de pacientes com dor crônica. Às vezes a gente acaba solicitando esse exame. Às vezes a pessoa que tem fibromialgia, por exemplo, ela acaba sendo frustrada porque a fibromialgia já não é reconhecida como doença. E ela não tem nenhum exame que mostra a doença, a fibromialgia. No entanto, esse exame ele consegue mostrar indícios da doença, né? Consegue fotografar e mostrar a dor onde o paciente está sentindo, né? Então ela acaba às vezes quando a pessoa fala, eu sofro tanto de pessoas dizendo que a dor é coisa da minha cabeça, tá aqui, ó, aí mostra o exame. Né? Eu tenho, tá aqui, ó. Tá vendo? E a Célia falou que é assim mesmo, ela respondeu aqui, ela Uhum. falou, é assim mesmo. Tá vendo? É desse jeito. Pois é. Pode falar, pode falar. Não. Né? Uhum. É bom a gente ver que que somos normais, né? Senão as pessoas acham que a gente tá exagerando, tá? É bom, né? Tá vendo que bate-papo gostoso? O Edilson falou, doutor, uma pergunta. Dor tem horário que ele sente dor, ele sente uma dor que só aparece às 4 horas da manhã, e a dor na coluna. Sim, tem algumas dores que elas são reguladas com o nosso relógio biológico. Olha só. Então, essa dor da coluna pode ser que não seja essa dor relacionada com o relógio biológico, mas ela pode estar relacionada, às vezes, com o modo como ele está dormindo, né, o Edilson, né, acho que foi o Edilson que perguntou, a colchão, né, às vezes quando você está numa cama, num colchão que não está em acordo, ou travesseiro, chega um ponto que a nossa musculatura, o nosso esqueleto, ele acaba fadigando, e aí sinaliza dor. Então, depois de passar um tempo naquela posição, deitado, acaba geralmente causando dor. Então, essa dor ela pode realmente ter uma relação mais nesse sentido. Tem um outro tipo de dor que ela existe um relógio, ela é regulada pelo relógio biológico e pela sazonalidade, né? Que é a cefaleia de Horton ou cefaleia em salvas. O que é isso daí? É um tipo de dor de cabeça
que é uma das piores dores que existem, né? É uma dor que a gente chama que é uma dor suicida, que um médico que descreveu essa dor, né? Ele tinha essa dor, né? E ele relatou casos de suicídios por conta dessa dor. É uma dor que ela ocorre na madrugada, determinada hora da noite. O indivíduo ele é acordado por uma dor de extrema intensidade, que geralmente pega o fundo do olho, e sempre ela acontece nessa região, do mesmo lado da cabeça. Então ela pega o fundo do olho, a lateral, e toda noite, durante 30, 40 minutos, essa dor vai importunar o indivíduo. Todos os dias, durante um período, que é o período de salvas. Esse período de salvas, ele pode durar semanas ou um pouco mais de alguns meses. E é comum essa dor, então ela vai identificar no relógio biológico, no ciclo circadiano do indivíduo, que é o ciclo que regula o nosso sono, vigília, determinada hora da noite, e vai dar o gatilho lá para disparar a dor. E esse período de salvas, ele ocorre, e depois ele tem um período de interrupção, onde o indivíduo fica normal, desaparece completamente a dor. E passado alguns anos, volta a atacar novamente. E comumente, né, é comum essas salvas ocorrerem em períodos onde você tem uma relação com o pólen, com períodos às vezes de primavera, né? Então você tem essa sazonalidade, não apenas do ciclo do relógio biológico, mas também a estação do ano onde ela ocorre mais frequentemente, né? Então, sim, existem dores que realmente elas respeitam um relógiozinho aí, né? Você vê só que interessante. E doutor, o Ricardo Reis falou que a maior dor dele é da solidão. Olha que É, interessante. Mas aí mais abaixo ele colocou, por sentir várias dores internas e desconfortos no estômago e dores nas costas, fiz vários exames, endoscopia, colonoscopia, sangue e outros, e não indicaram nada, mas ele continuou com os mesmos sintomas. sim. Eu É vou, da vou pegar, solidão? eu vou pegar o gancho da dor da solidão, né? É, pode Por ser. que acontece? Às vezes, em situações, eu não vou dizer que é o seu caso, vou usar o seu caso, assim, o seu relato aqui como um exemplo, né? O nosso cérebro, ele não admite incertezas. Ele tem que trabalhar com tudo, assim, sob controle, né? Porque ele tem que estar alerta para qualquer perigo. Ameaças, perigos, isso por conta de defesas naturais do nosso cérebro, né? Ele vai deixar você preparado para se defender, né? Quando você, por exemplo, tem uma situação onde você está sozinho, às vezes você não tem um companheiro, uma companheira, um familiar perto, às vezes você mudou de país, né? Foi trabalhar no outro país, onde a família, amigos, relacionamentos, ficou tudo lá para o seu país de origem. É comum, em situações de desafio, de isolamento, você acabar ficando mais alerta para qualquer coisa. Porque você, quando você está em grupo, seu cérebro está sabendo, ó, eu estou junto, então a gente somado, né, somado com o trabalho, com o companheiro, né, você acaba realmente tendo mais segurança, né? Ó, a gente tá dois aqui, a gente consegue se defender melhor, né? Se um cair, o outro tá lá para levantar, né? E aí o cérebro fica mais tranquilo. Agora, quando você está numa situação que você se vê sozinho, o cérebro ele vai acabar gerando mais fatores estressores. Nós temos um circuito no nosso cérebro, né, que é o eixo hipotálamo, hipófise e adrenal, onde nesse eixo você acaba liberando substâncias como a adrenalina, que vão deixar o seu corpo em alerta. Esse alerta vai fazer com que você fique mais preparado para lutar, para fugir, e você acaba tendo com isso mais tensão muscular, porque a musculatura vai ficar preparada para você lutar ou para fugir. Você não vai ficar relaxado, vai ficar mais tenso. Então a solidão, ela pode por si só, por uma situação de ameaça para o seu cérebro, desencadear esse circuito que vai deixar você mais preparado para lutar, porque você está sozinho. E isso muitas vezes pode gerar dor e pode acabar mantendo essa dor. Nossa, que forte, hein? Ô, doutor, e quais são as piores dores que pode ter? Pois sim, a gente já passou aqui por algumas, né? Mas a cefaleia de Horton, essa cefaleia de Salvas, é uma das realmente piores que existem,
né? A neuralgia do trigêmeo também ela caminha junto com esse tipo de ranking, né? Então, essas eu diria que são 2 exemplos das piores dores que o ser humano pode suportar. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha com essas dores, é comum às vezes a gente usar um tipo de dor como referência, né? Que é a dor no parto. Ah, isso é pior que a dor do parto. Então, isso acaba dando uma conotação negativa para o parto, para a maternidade, né? Que é uma coisa tão linda, tão bonita você gerar vida, né? Trazer vida a alguém e que para passar por isso você tem que passar por uma dor, né? Isso a gente não está contando, logicamente, por aqueles que vão ser submetidos a uma cesárea, né? A gente está contando como um parto natural, né? Mas o fato de você relacionar essas dores comparativamente com a dor do parto faz com que a coitada da dor do parto ela acabe sendo uma dor negativa, que você vai ter que passar por isso. Quando a gente prepara o corpo para enfrentar uma dor que ela é intensa, ela fica muito pior do que ela realmente pode ser. Então, se você vai passar por uma situação, um procedimento, por algo que você sabe que vai doer, quanto mais você espera aquilo acontecer, quanto mais você explora aquilo, aquela dor que era para ser uma dor relativamente tranquila, ela passa a ser uma dor quase insuportável, né? Justamente pelo fato de você ficar mais focado ali naquela dor que você vai sentir. Um exemplo simples, por exemplo, quando você vai levar um filho para tomar uma injeção, né? Que você já tem a atenção da mãe que vai vacinar, a falar, não, deixa o pai, que o pai leva lá se é para tomar vacina, entrega a filho lá para o pai, né? Aí a criança já tá se desligando da mãe no momento que vai passar pro procedimento. Já gera um estresse ali para a criança. Nossa, se minha mãe me deixou aqui por conta disso, é que algo ruim já vem para aí. E aí chega lá no momento de fazer a vacina, você fica lá, centraliza, mostra o técnico lá preparando a injeção, a agulha, foca, dá todos os holofotes, foca a atenção para aquilo, aquela dor vai ser provavelmente a pior dor que você vai sentir. Agora, se você tem vários vídeos, às vezes, que a gente vê, né, nas redes sociais, né, de médicos que fazem piruetas, distrai a criança, vai lá, pica, a criança nem percebe, porque você tirou o foco daquilo que geraria dor e desconforto. Então, a pior dor que existe, ela pode ser aquela dor, porque ela pode ser a dor, todo o contexto que você montou para aquilo, para que acontecesse. Assim como pode, por exemplo, uma pessoa com uma dor por fratura, dependendo de como uma fratura de uma perna quebrada, do modo como a gente aborda essa pessoa, essa vítima. Eu sou médico, também trabalho no resgate rodoviário, né? Então, técnicas que a gente utiliza para poder desviar o foco, a atenção daquela fratura, daquela lesão, a gente pode transformar algo que poderia ser insuportável em algo mais tolerável. Então, vai da forma com que você encara a sua dor e da forma com que aquela dor ela pode ser apresentada para você, pode tornar essa dor insuportável ou tolerável, ou até mesmo nem sentir. Nossa, e isso também a gente pode levar para um outro lado, que é quando a gente tem um problema, né? E a gente fica Exatamente. focando no problema, quando foca, potencializa, né? Exatamente. Então, assim, quando você tem tá numa situação de problema, né? Você tá tão focado ali no problema que você não consegue ver a saída que está acontecendo ali do lado, né? E é muito mais fácil você dar pitaco na vida dos outros, falar, mas olha, por que fulano não faz isso? Ó, tá ali, ó. Se ele fizer isso, né? Agora, quando é você que está lá no problema, você não vê. Porque é um mecanismo de defesa do seu cérebro, um mecanismo de defesa seu, onde você está olhando ali aquela ameaça e você acaba não vendo as saídas que tem do lado. Nossa, muito bom. Gente, eu tô aqui que o tempo tá voando e eu não sei mais o que eu faço, porque tem mais perguntas boas aqui, doutor. Ó, quero dizer para você que tá aí em casa, assistindo, perguntando, participando, tá uma delícia. A gente ama isso, essa participação. Mas se não der para responder a pergunta, pode mandar lá pro doutor, que ele já falou aqui no começo que ele responde. E no Instagram, né, doutor? Vai no Instagram, Dr. ou... Beni Amorim, ou no YouTube, né? Tem alguns vídeos falando de dor, né? E esclarecendo, né? Toda semana a gente solta conteúdo para facilitar esse processo. Lembra aquilo que a gente falou logo no comecinho hoje da entrevista. Quanto mais a gente ouve você
E quanto mais a gente esclarece, isso já é boa parte do alívio do sintoma que você realmente tem, né? Doutor, eu vou fazer um desafio para o senhor aqui. Não sei se Hã? dá tempo de responder rapidamente essa pergunta aqui. Que a Marina perguntou, ela está tendo bolhas na boca, é por causa da gastrite. Ela faz tratamento de depressão e sentindo muitas dores também. Acho que essa pode responder muita gente também, né? Pois é. Então, essas lesões que ocorrem na mucosa, né, geralmente são lesões que por si só pode causar dor. Às vezes isso pode ser reação do organismo por problemas gastrointestinais, problemas estomacais, e isso pode ser por conta, às vezes, de efeito de algumas medicações ou não. Isso aí depende muito do contexto, né, do geral, o que está acontecendo caso a caso, né? Mas lesões de mucosa, elas podem realmente gerar desconforto, pode dificultar para que você consiga se alimentar, se repor nutricionalmente, para facilitar o combate a essas enfermidades, né? Mas isso pode ser algo primário. Às vezes você tem lesões do corpo que podem ser produzidas, né, por conta, às vezes, do estresse. Você tem um problema, uma dor, você gera uma ansiedade, e pela própria ansiedade, pelo estresse daquilo, você acaba manifestando outros sintomas. Tem um tipo de alergia, de reação na pele, que chama dermatite atópica, e que ela tem muita influência, às vezes, de grau de ansiedade. Quando a pessoa vai se expor em público, quando a pessoa vai fazer, às vezes, uma situação que gere um pouco mais de ansiedade disso, ela acaba realmente ficando com a pele toda avermelhada, coçando, prurida, aí você vai ver, manifesta dermatite. E lesões de pele e mucosas, elas podem ter uma influência nesse aspecto, né? Não digo que é o seu caso, mas que assim, pode ser numa avaliação geral, utilizando o seu exemplo, para a gente poder comentar isso daí. Muito bom. Doutor, vou usar as palavras da Mônica, que falou assim, doutor Benedito, você é uma exceção. É difícil encontrar um médico que nos ouçam. Eu faço, né? E é exatamente isso, né? Gente, voou aqui, mas ó, tá aí aparecendo na sua tela o Instagram e o canal do YouTube também, que os dois dá para deixar comentário lá. Pode escrever, né? Não deu para responder aqui. Pode escrever que o doutor se dispôs. É uma bênção de Deus. Deus usa, né, os seus, né, com os seus dons e talentos. Eu queria pedir para você deixar uma mensagem rapidinho para quem está ouvindo, vai assistir, já agradecendo, doutor, pelo senhor ter vindo aqui e com toda a atenção, seu tempo precioso e responder as nossas perguntas aqui. Muito obrigada, doutor. Em nome da Igreja Presbiteriana, da IPPTV também. Bem, Lídia, eu que agradeço a cada um de vocês que participou dando sua pergunta. Eu vou apenas colocar um relato, um testemunho de uma paciente recente. Fui chamado para avaliar uma paciente em casa que estava com câncer, um câncer no baço, um linfoma, e que ela estava com muitas dores a ponto dela não conseguir se alimentar, não conseguir fazer nada. E a família pediu para que eu fosse na casa lá para avaliar. Eu fui, entrei com um esquema de medicação para ela, fiquei um tempinho lá, assim como eu falei, ouvi o paciente, já boa parte do tratamento. Então fiquei lá, conversamos, rimos, deixei a medicação, apenas durante um tempo ela usou a medicação, melhorou muito, acabou sendo internada para fazer um tratamento, né? Na internação ela acabou pegando Covid e vindo a falecer há uns 2 dias atrás. Mas esses últimos dias, onde ela pôde ser ouvida, nós rimos, ela praticamente não teve dor nos últimos dias de vida dela, e eu soube que ela teve um fim confortável, né, sem sofrimento, por pior que seja o desfecho, né? Mas o fato de você aliviar o sofrimento, ouvir e dar esperança, onde você muitas vezes praticamente acaba não tendo, porque era um câncer que já estava bem avançado, isso é o tipo de coisa que não tem preço, né? Eu agradeço a Deus a oportunidade de ter me formado como médico, né? Percorrer o Brasil, e tanto fisicamente como aqui, virtualmente, com cada um de vocês, e compartilhar um pouquinho desse conhecimento. Isso realmente é algo que não tem preço. Tá? Para o médico é algo que é triste por conta da morte, ali, naquela situação, mas extremamente satisfatório, porque ela teve os últimos momentos
conforto, esperança e ficou em paz, né? Nossa, sem palavras, né? Porque é muito forte isso, né, doutor? Só Deus para fazer essas coisas, né? Pois é. É muito Uhum. bom, né? Doutor, muito obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço, muito bom, e Muito estamos bom, à né? disposição para Ô, bênção. o que precisar. Que bênção, Estamos aqui doutor. juntos. Ai, gente, eu sei que você está agradecendo também tanto quanto eu quero, então eu faço, eu aproveito a oportunidade para agradecer aqui. E até a próxima, né, doutor? Pois sim, até a próxima, se Deus quiser. Amém. Vamos assistir junto agora um filme, um videozinho institucional da Junta Missionária de Pinheiros? Vamos Vamos lá. lá? A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amaragé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros. A IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Olha aí, coisa boa, Junta Missionária de Pinheiros. E tem mais também aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, tem a nossa editora Hebron, né? E tem novidade chegando na editora. É a mais nova obra do reverendo Hernandes Dias Lopes, Em Busca do Coração de Deus. O livro traz 365 devocionais extraídos da Bíblia, né? Para os leitores que buscam intimidade com Deus, recebendo luz para a mente e para o coração. Lembrando que todo o lucro da nossa editora
é destinado para missões no Brasil e no mundo através da Junta Missionária de Pinheiros. Então é muito fácil, quer esse devocional novinho, fresquinho do Reverendo Hernandes Dias Lopes, acessa lá editoraebron.com.br e compre já, tá bom? Seu devocional aí novinho, fresquinho. Editora Hebron, uma editora missionária. Muito bom, vamos lá então para os aniversariantes do dia. Vamos ver quem está de aniversário hoje? Parabéns para Carolina Salim, para o Elias Almeida, o José Antônio Moraes, o Júlio Bonilla, o Miguel Henrique Duarte, o Rodrigo Roquete, a Thalita Michele Nascimento, a Viviane Neri e a filha do nosso diretor Roberto Quirino, também que está aniversariando hoje. Parabéns, feliz aniversário, que Deus abençoe muito, comemore, agradeça a Deus por tudo que Ele fez, faz e fará na sua vida. Que Deus te abençoe, que seja um ano novo aí cheio de novidade de vida e que sejam todos, né, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus Cristo, que sejam muitos anos aí para a glória do Senhor. Receba o nosso abraço com muito carinho aqui da IPPTV, do Manhã IPP, para você especial. Se você está de aniversário e eu não falei o nome aqui também, receba o nosso abraço, nossos desejos de que Deus abençoe muito a sua vida, seu ano novo, tá bom? E a gente fica por aqui nessa terça-feira, mas a programação não para. Agora tem Notícias do Bem com o nosso diretor Roberto Quirino e a Tainá Félix. E mais tarde, Conversa da Tarde com Marcos Mello. E depois a programação não para também. Então, espero por você amanhã, aqui às 10 horas em ponto, ao vivo, para a gente caminhar junto no avanço do Reino de Deus, tá bom? Beijo, que Deus abençoe e até amanhã.